A paz de Cristo, bênção de Deus. Deus pede para te dizer que Ele terá um prestar de contas com todos os seus acusadores. Com todos eles. Deus não tem o culpado por inocente. E muito menos o inocente por culpado. Todos aqueles que se envolveram, tramaram contra a sua vida, se juntaram para te acusar de algo a qual você não fez. Motivado por ciúme e por inveja. Porque sempre, irmão, por trás de uma acusação falsa está um sentimento terrível, destrutivo, de ciúme e de inveja. Irmãos, lá em Provérbios diz que a falsa testemunha não ficará impune. Essa pessoa não ficará impune. E as pessoas que se juntaram com elas também não ficarão. Essa história que alguém foi enganada pelo outro, isso não existe. Geralmente, quem se une com alguém com mau caratismo, também tem mau caratismo. Não tem um dizer aí? Quem se mistura com porcos, farelo come. Entendeu, irmão? A palavra de hoje fica aqui em Daniel, capítulo 6. Eu vou ler só o 24, que diz assim: Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinha acusado Daniel. Todos eles, junto com suas mulheres, seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões atacaram e os despedaçaram. Irmão, aqui está falando sobre a história de Daniel. Daniel era um homem íntegro, correto, que desviava do mal. Daniel, ele tinha uma vida com Deus. Ele era separado. Era um homem de testemunho, a qual ninguém havia, não havia nele, irmão, algo que pudesse acusá-lo. Perfeito, Daniel não era. Mas era um homem íntegro. Que o rei Dario observava com admiração, com um caráter impecável. Daniel tinha caráter, tinha seus defeitos. Defeito é uma coisa, mau caratismo é outra. E Daniel tinha caráter. E isso, irmão, agradava muito ao rei. Daniel se destacava entre todos. Não que ele quisesse, irmão, ser destaque de nada. Geralmente as pessoas que não querem destaque, não tem essa coisa, sabe, irmão, de querer altas posições. São pessoas simples, ao qual Deus, irmão, Ele dá destaque. Tem pessoas que nem pedem, mas Deus dá, por causa da sua simplicidade. Às vezes tem pessoas aí, irmão, se matando, lutando com aquilo que Deus te deu. Talvez você nem perceba aquilo que Deus te deu, o dom que você tem.
o destaque que você tem, a bondade que Deus colocou no seu coração. Você sabia que até a bondade que Deus coloca no seu coração causa inveja? É um diferencial muito grande. E aqui, irmão, o rei Dario resolveu ali dividir seu país, o seu reinado, em 120 províncias. E queria colocar 120 governadores em cada província. E ali colocar 3 ministros para administrarem essas 120 províncias. E dentre os 3 ministros, Daniel se destacava entre os 3, tanto os governadores quanto entre os 2 ali, ministros. Irmãos, e Dario ali queria colocar Daniel sobre todos ali, ser o maior. Daniel não precisava, irmão, competir com ninguém, passar na frente de ninguém. Ele não estava falando de si próprio, se exaltando. Não precisamos mostrar a nossa qualidade para ninguém. Não precisamos mostrar quem somos. É Deus que nos apresenta. Você não precisa no seu local de trabalho, na sua igreja, em lugar nenhum, mostrar quem você é. É Deus que mostra. Era Deus que estava mostrando ao rei Dario quem era Daniel. Você quer crescer? Seja íntegro aos olhos de Deus. As grandes promoções, irmão, não vêm do homem. Deus usa o homem para te promover, mas não vem do homem. Tem pessoas que querem destaque e fazem de tudo, irmão, para aparecer. Se está numa igreja, cola ali com a liderança, com o pastor, com a pastora, para galgar um alto cargo ali. Você pode conseguir com suas mãos, com sua força, com sua influência, ou bajulando alguém? Sim. Irmãos, mas isso não agrada a Deus. Você pode ser promovido no seu local de trabalho, chegando mais próximo do seu chefe, da sua chefe, bajulando. Pode. Você pode crescer? Pode. Irmãos, mas quem fala por nós é Jesus. É o próprio Deus, irmãos. Não queira, irmão, se apresentar. Não queira crescer de uma forma repentina. Cresça assim, sabe? Com muito trabalho, com seu esforço, com seus méritos. Com certeza ali havia uma competição muito grande entre eles, querendo ser o maior. Eu quero dizer que o maior, irmão, diante de Deus, é o menor. É aquele que sabe que sua dependência está em Deus. Daniel, como eu falei, Daniel não precisava competir com ninguém. Mas alguém ali observava a forma que o rei olhava para Daniel. E isso começou a incomodar.
Porque as pessoas se incomodam. A forma que Deus te usa, a forma da habilidade que Deus te deu para fazer serviço, prestar serviço. Ou eu não sei o que você faz, mas se você é destaque, chama a atenção dos invejosos, dos ciumentos. Irmãos, porque as pessoas invejosas e as pessoas ciumentas, ela não quer saber como você chegou. Não. Ela quer em si saber da sua medalha, da sua honra. Querem ser você. E se não pode tomar o seu lugar, querem te destruir. Às vezes as pessoas querem aquilo que Deus te deu. Mas será que estão dispostas a pagar o preço que você pagou? As renúncias, o sofrimento que você precisou passar? Tem pessoas que querem chamados, querem unção. Irmão, Deus não dá nada de graça para ninguém. Não dá, irmão. Até a salvação precisamos conquistar todo dia. Então os irmãos sabem aí que tem um emprego melhor, que precisaram estudar, que precisaram fazer cursos. Se tem uma situação financeira, porque trabalharam muito, trabalharam a vida inteira. E tem pessoas que infelizmente vão olhar para você e vão desejar aquilo que você tem. Vão querer aquilo que você tem. E vão querer também destruir a sua vida. Que foi no caso desses homens aqui, que não aceitava que Daniel fosse destaque. Daniel nunca pediu, irmão, destaque nenhum. Mas Deus dá, irmão. Talvez você não seja uma pessoa, irmão, que é na sua. Você não vive competindo com ninguém. Às vezes tem pessoa competindo com a gente que a gente nem sabe, a gente não está competindo com ninguém, tem pessoa competindo com você. É numa igreja, é no local de serviço, aonde você frequenta. Tem uma pessoa ali competindo com você e você não está competindo com ninguém. E de repente essa pessoa arma uma armadilha para você. E você é inocente ali. Como Daniel, irmão, estava inocente. Irmãos, diante de uma inveja muito grande, que temos que tomar cuidado. Eu vejo, irmão, por trás de tantas coisas que eu passei, até Deus me falou que antigamente eu falava demais. Principalmente, irmão, às vezes é melhor você falar com uma pessoa desconhecida da sua vida ou de uma conquista do que uma pessoa bem próxima de você. Principalmente se for gerar inveja. Então eu te aconselho, enquanto algo não estiver concluído na sua vida, não abra sua boca. Porque você não sabe o coração das pessoas. José teve o sonho, né? E contou para quem? Para os seus irmãos. Os irmãos não aceitavam que José fosse maior que eles. Quase mataram José. Quase, irmão. Mas armaram uma arapuca para José. Irmãos. E tem pessoas assim. Se você conta algo e a pessoa olha, poxa, por que aquela pessoa tem e eu não tenho? Como eu falei, ninguém quer saber o que você precisou passar.
o que você precisou renunciar. Não quer saber da sua vida com Deus. Não quer saber quantas horas você passa trabalhando, ou quantos anos você trabalhou para adquirir aquilo. Simplesmente tem pessoas que querem o seu resultado. E esse mesmos aqui, que já estava com o seu coração tomado e inflamado pela inveja de Daniel, por causa do ciúme. Sabia que o rei gostava de Daniel. E queria arrumar uma ocasião contra Daniel. E ele não viu motivo nenhum, porque Daniel não dava brecha para os seus acusadores. Daniel estava ligado, estava vigilante, porque precisamos, irmão, estar vigilante com as pessoas ao nosso redor. Não fique desatento. Não fique desatento, irmão. Quantas pessoas, irmão, têm a vida ceifada por causa de inveja? Quantas pessoas perdem por causa de inveja? Precisamos, irmão, vigiar aquilo que falamos. Vigiar com aqueles que estão ao nosso redor. Com um sorriso aqui, principalmente. Pessoas que estão se aproximando de você, com um sorriso bem largo, querendo saber da sua vida. Fica em silêncio. Fica em silêncio sobre as suas coisas. Começou um relacionamento, fica em silêncio. Ganhou uma promoção, fica em silêncio. Vai comprar uma casa, fica em silêncio. Só conte as suas coisas quando estiverem concluídas. Aí sim. Vai para uma entrevista de emprego, fica em silêncio. Porque pode acontecer algo com você no meio do caminho. Você pode perder a hora da entrevista. Vai fazer uma prova, fique em silêncio. Passou, aí sim. Conte a sua vitória depois. José contou antes. Pagou um preço terrível. Foram anos da vida dele. Foi concluído? Sim. Mas o preço que Daniel pagou. O Daniel não, foi José, né? Por falar as coisas antes do tempo, antes mesmo. Hoje eu falo pouco. Como eu falei para vocês. Eu perdi aquele templo que ia ser uma obra missionária. E começaram com um falatório falando que eu não tinha jeito, que não tinha condições de eu estar ali de frente de uma obra. Que eu não tinha capacidade. Eu fiquei sabendo que eu não tinha capacidade de administrar nada. E não temos, irmãos. É Deus que nos aperfeiçoa. Entendeu? É Deus que nos aperfeiçoa. E eles chegaram ali, irmão, não viram nada sobre Daniel, sobre a sua reputação. E Daniel também não dava muita confiança. Porque esse tipo de pessoas, irmão, é bom você não dar confiança. Pode chamar você de metido, de metida. Mas tenha postura. Se você quer vencer na vida, tenha postura. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Fique focada no seu projeto. Quer crescer na vida? Quer prosperar? Quer galgar lugares altos? Ó, feche a sua boca. Feche a sua boca. E viram ali, irmão, que Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. E que eles fizeram? Como um acordo, chegaram para o rei e pediram para o rei fazer um decreto
que só podia fazer pedido ao rei. Ninguém poderia fazer pedido a outro Deus, a não ser o rei. E o rei ali, irmão, ficou muito alegre. Sentiu prestigiado. Mas não sabendo ele que tinha uma jogada por trás, que tinha uma armadilha por trás, principalmente contra Daniel, que ele gostava muito. E o rei ali assinou, não podia ser revogada aquela assinatura, aquele decreto. Irmãos, esperou só o tempo passar e ele foi cobrar do rei ali. E falou sobre Daniel, que Daniel estava orando ao seu Deus e estava quebrando aquela lei. Aí foi a hora que o rei se entristeceu, que ele foi enganado por aqueles homens. Irmãos, o rei não queria jogar Daniel na cova. Ele ficou com o coração muito entristecido. Muito entristecido. Eu quero dizer para você, não pense que Deus fica feliz, irmãos, quando alguém nos acusa de algo que nos prejudica. Quando, sabe, você chega quando alguém faz uma acusação contra você e você acaba perdendo algo, ou engole ano da sua vida, ou um projeto seu é destruído, Deus não fica feliz com isso. Que nos lance na cova ou arma um laço contra a nossa vida. Deus também se entristece. Deus até permite que passamos vários anos sendo prejudicados por causa de uma calúnia, por causa de uma mentira. Mas Deus não se agrada, irmão. E isso entristeceu muito ao rei Dario. Ele ficou até o pôr do sol, ali tentando, sabe, arrumar um jeito para que Daniel não fosse lançado na cova dos leões. Mas ele não conseguiu revogar. E Daniel precisou entrar na cova dos leões. E aquele rei, irmão, ele falou para Daniel que o seu Deus, Daniel, possa te livrar dos leões. Aquele rei, irmão, ele não dormiu. Ficou a noite toda ali, sabe? Eu quero dizer que Deus se entristece. E Deus está trabalhando para te tirar dessa situação que alguém aí fez contra você. Para te tirar ileso dessa situação. Deus não vai descansar, irmão, como aquele rei não descansou, enquanto não te tirar dessa cova a qual te lançaram. Deus, ele se preocupa com você. E você não vai ficar nessa situação a qual alguém armou contra você, te acusou, mentiu. Você teve um prejuízo muito grande. Você não vai ficar no prejuízo. Deus vai te ressarcir de alguma forma. Deus vai te dar além daquilo que você perdeu. Mas no prejuízo você não ficará. Deus não deixa, irmão, ninguém no prejuízo. E aquele rei, de manhã cedo, foi lá na cova chamar Daniel. Irmão, foi uma felicidade muito grande quando encontrou Daniel, filho. Deus espera que você suporte essa pressão, essa opressão. Não desista do processo. Tem processo, irmão, que é tão doloroso. É injustiça que você passa, sabe? É uma covardia que faz você passar, você sendo inocente. Te bate uma ira, muitas das vezes, irmão, uma revolta. Que
vezes pensamos, irmão, que somos seres humanos, será que vale a pena ainda servir esse Deus? Talvez como Daniel estava ali na cova, mas ele deve ter pensado, será que vale a pena pagar esse preço tão alto para ficar do lado do rei? Irmãos, tem um propósito antes da honra. Se você foi caluniado, se você foi vendido, irmãos, a honra será muito maior na sua vida. Se você suportar. E Deus está pedindo suporte essa cova. Não é fácil, não é. Dá medo, dá, irmão. Fica de frente de um leão. Quem já viu um leão de perto, sabe. Irmão, só uma patada de um leão mata uma pessoa. Você não tem uma chance. Imagina você ficar ali a noite toda, vendo aqueles leões. Só Deus para segurar aqueles leões. Fechar a boca daqueles leões. Tem coisa na nossa vida, irmão, que não somos devorados, que não somos consumidos. Às vezes pensamos que estamos passando num processo sozinho, porque a pressão é tão grande. Os sentimentos, sabe, vêm de medo. Parece que você vai, sabe, ser destruído. Irmãos, Deus estava ali com Daniel. Deus estava ali. Tem uma passagem que acho que é do Salmo que diz: ai, se Deus não fosse na minha vida, os meus inimigos teria me devorado. É verdade, amor. Se Deus não segurar seus inimigos, se Deus não segurar os meus inimigos, talvez você não estaria nem aí para contar a história. Eu não estaria nem aqui. Quantas armadilhas, irmãos, a qual você nem ficou sabendo, para ceifar a sua vida, por causa de inveja, por causa de ciúme. Quantas coisas Deus já te livrou. Se Deus fosse contar para você, você ficaria em pânico. Como tem pessoas maldosas, irmãos. Pessoa que tem um coração inflamado. Deixa ser usado por Satanás. E Satanás só veio para roubar, matar e destruir. Irmãos, Daniel saiu vivo daquela situação. Com sequela, com certeza. Imagina o psicológico. Você vai sair com algumas sequelas? Sim, irmão. Saímos de uma situação, ficamos com algumas sequelas. Que Deus nos cura. Mas, irmãos, é você sair e Deus colocar seus inimigos. Está chegando um prestar de conta com seus acusadores. Você vai ser inocentado e inocentada. Irmãos, chegou a vez de o rei chamar aqueles homens, todos eles, o que armou e aqueles que se juntaram com eles. Mulheres, filhos, foram todos eles jogados naquela cova. Daniel tinha proteção de Deus. Você tem a proteção de Deus. O leão não te devorou. A sua vida não foi completamente destruída. Talvez você esteja, sabe, falando, ó, foi tudo destruído. Irmãos, Deus restitui.
te dar em dobro. Mas aquelas pessoas não tiveram chance. Porque Deus não entrou na cova com aqueles acusadores. Eu quero dizer para você, você tem as mãos de Deus sobre você. Você tem a proteção de Deus. Mas essas pessoas não vão ter. O que o diabo vai fazer com essas pessoas, porque o diabo também trabalha para o Senhor, ele trabalha. Irmãos, se Deus deixou Satanás destruir tudo de Jó, sendo inocente. Irmão, Satanás chegou diante de Deus pedindo, sabe, a vida de Jó, para tocar tudo, em tudo que era dele. Jó sendo inocente. Agora imagina, Satanás não precisa nem pedir a Deus. Tem gente que já está na mão de Satanás. Caiu na mão de Deus, não tem a proteção de Deus. Aí é o Satanás para destruir a vida dessas pessoas. A pessoa não tem. Como aqueles homens não tiveram e foram devorados com aquele leão. Então se prepara aí. Porque os seus acusadores vão ter o que merecem. Não por vingança, mas por justiça. Não podemos ter, irmão, esse negócio de vingança, aquele ódio. Não podemos ter isso, tá, irmãos? E não podemos rir de ninguém. Daniel não riu de ninguém. Mas ele sabia que Deus era um Deus de justiça. Ele é um Deus que cobra. Deus é um Deus que cobra. E Deus não gosta de injustiça. Deus é um Deus justo. Tá? Só até aqui, meus irmãos. Não deixe aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se você está passando aí por uma acusação, está sendo vítima de acusação, né? Em qualquer ambiente, ou alguém fez algo contra você e até hoje você ainda não viu a justiça de Deus. Se você precisa de oração, deixa aí no comentário, tá? Que eu estarei orando por sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz de Deus e até logo, se assim o Espírito Santo permitir.